bolseiros e bolseiras do Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Eu sou a Débora, acho que vocês já me conhecem nessa altura do campeonato. E eu tô aqui sem a Tamires, então não vamos dizer oi, Tamires, mas eu estou aqui com o Gabriel. Oi, Gabriel. Olá. Eu estou aqui também com nossos colegas, alguns vocês já conhecem, outros não. Estamos aqui com a Amy. Amy, que saudade de você. Bem-vinda de volta. Eu voltei para a tristeza e desespero de alguns. Estamos com o Lucas. Oi, Lucas. Olá. Hello. Estamos com... não sei como apresentar. O Chico. É que ele é quadrinista, ele é professor de animação, ele é professor lá da faculdade que eu estudo. Eu me sinto intimidada tendo uma pessoa, tipo, que é professor da minha faculdade aqui. Mas oi, Chico. Opa, tudo bem? E estamos com o Alan. Oi, Alan. Olá, tudo bem? Tudo bem. E o Alan, que por sinal é o roteirista desse podcast, então créditos a ele. E esse podcast sobre o que é bom, vocês que estão ouvindo já devem saber porque tem o título, né? Mas esse é um podcast que a gente já tá querendo gravar desde o final do ano passado. A gente é de uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, um estúdio que é muito importante pra cultura ocidental, e a gente vai falar do estúdio de animação Disney. Eu pedi pro Alan fazer a pauta, porque ele conhece bastante, eu achei bem interessante, eu lendo, achei bem rico o conhecimento. Então, eu acho que a gente vai aprender bastante, a gente vai focar mais no estúdio, no quesito histórico, na parte em que o próprio Disney estava vivo, né? A criação do estúdio. Da hora que a gente vai começar a falar dos estúdios Disney e dos filmes de animação da Disney. Tem assim, uma tonelada. O senhor Walt Disney, na época dele, ele fez mais de 400 trabalhos, incluindo curtas e filmes e tudo mais. Muita coisa na Disney, mas a gente vai falar das animações, que é o que importa agora, que é o que é o mais divertido, saca? Tem uns filmes bem legais, mas vamos falar de animação, que é o mais legal. Que é pra isso que estamos aqui. Tem até uma série do Zorro da Disney, né? Não, o Zorro era da Disney. A série clássica é da Disney. Você não lembra da abertura? Walt Disney. Não, da abertura não. Tudo é Disney. Acho que todo mundo sabe que Família Dinossauro é Disney também, né? Não sabia? Não? Acho que eu sabia, porque eu acho que eu vi alguma coisa nos créditos, não sei. Família Dinossauro eu só sabia que era o mesmo cara que fez os Muppets. Esse eu sei que é da Disney, mas nossa... Eu acho interessante que, se você parar pra pensar, Disney é parte da nossa vida desde sempre, sabe? Desenhos que a gente assiste, histórias. A Disney terceirizou a infância. Sim. Um dos meus primeiros brinquedos foi uma bonequinha da Minnie. E assim, você nasce já rodeado de coisas da Disney. É uma das marcas mais fortes, assim, de mercado infantil pra todas as idades. No mundo é a mais forte, assim, sem muita concorrência até, saca? Apesar de, sim, ser muito popular lá, no Japão, eu acho que algumas coisas criadas por eles são mais fortes. Por exemplo, no Japão, o Mickey é o Totoro. Você vê o tanto que o Totoro tem uma influência cultural lá, cara, E o Pikachu também, né? O Pikachu acaba sendo... o Pikachu também. Tem vários, mas perceba que esses vários que tem são locais. Por exemplo, aqui no Brasil tem a Turma da Mônica, mas é muito mais focado no Brasil. Vai no México, tem outros desenhos, tem o Kino, tem várias coisas assim que são legais, mas são mais locais. Mesmo a Hello Kitty e tudo mais. Agora, a Disney, realmente, ela terceirizou a infância, né? É meio zoeira essa frase, mas é real. Porque ela, hoje, dita os parâmetros da imaginação infantil, sabe? Ditou, pelo menos, durante um grande período de tempo. Mas é que, assim, quando eu falei a coisa do Japão, é porque realmente aqui no Brasil, apesar da gente ter a Turma da Mônica, que é muito forte, eu acho que não se compara ao que é o Estúdio Ghibli no Japão, sabe? É muito maior. Então, assim, eu acho que o único lugar onde a Disney meio que tem concorrência é no Japão. Porque, assim, eu já percebi que lá é muito popular entre pessoas mais velhas, assim, não só a Disney, outras marcas que aqui é super famosa entre crianças mais velhas, é mais famosa entre pessoas mais velhas, é a Barbie. Você falando do Japão me lembrou uma coisa interessante. Toda a revolução dos mangás do Tezuka, ela pegou muito da Disney. Uma das razões dos designs de mangás terem olhos grandes e tudo mais, é por conta do traço do Tezuka, que foi um traço inspirado no Mickey. Tem até um caos que contam do Tezuka dando aula em uma faculdade, e perguntaram pra ele, por que os personagens eram tão grandes? Ele desenhou o Mickey e fez uma comparação que tinha a mesma proporção pros olhos do Astro Boy. Mas então, vamos falar dos primeiros anos do Walt Disney.
Walter Elias Disney nasceu em 1901 em Hermosa, uma vila um pouco afastada de Chicago, e com 10 anos se mudou para uma fazenda em New Kansas City, que é em Missouri, né? Que é a cidade da Dorothy do Mágico de Oz. O seu pai era uma pessoa estranha, muito brava. O Walt Disney não era um bom aluno e o pai brigava muito com ele. Por não ter uma certidão de nascimento, Walt começou a criar em sua mente que ele era adotado. Ah, isso é uma parada muito doida. Porque existe uma teoria da conspiração. Cara, olha só, eu adoro todas as teorias da conspiração e de tudo. Existe uma teoria da conspiração de que o Walt Disney vendeu o apoio dele pro exército americano em troca da CIA procurar os pais verdadeiros dele, saca? Que ele nunca teria achado. É muito doido esse negócio. O pessoal do Reddit tem bastante tempo livre. Claro, não, essa é até mais velha que o Reddit. Não, tem várias. Puta, o Walt Disney tá cheio de teoria da conspiração. Vocês conhecem a mais famosa de todas. Que é a cabeça congelada. Foi zoado até pelos Simpsons algumas vezes. Enfim, o pai dele, ele era uma pessoa brava e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, sempre apoiou ele, sabe? Era uma pessoa só antiga, de certa forma, saca? Lembrando que estamos em 1916, 17, mais ou menos. Ou seja, eles eram antigos para pessoas jovens de 17. Calcule. É, de 1917. Então ele era isso, e morava numa fazenda no Kansas. Então era uma parada bem complicada de lidar, mas... Eram vizinhos do Superman. De repente ele veio na mesma nave que o Superman. Explicaria algumas coisas. O Walt Disney, ele sempre desenhou desde criancinha, e ele ganhou até um bico com... Um dos primeiros personagens que ele falou, tipo, ele tava lá desenhando lá na roça, e um vizinho dele falou, aí, desenha meu cavalo que eu te dou um dinheiro. Aí esse, digamos, é o primeiro personagem do Walt Disney, que ninguém sabe quem é, ele só desenhou, e é isso daí. Mas... E você definiu o trabalho de freela. É, exatamente. Ganhou... Desenha uma coisa aí pra mim que eu te dou um dinheiro. Meu, ele deve ter ganhado, sei lá, 1 centavo que deu pra ele comprar 40% das ações do Banco Nacional, né? Não sei. Aí, bom, com 16 anos ele vira o Capitão América no começo. Ele falsifica o próprio RG pra ir pra guerra. E ele tinha 16 anos, falsificou que ele tinha 17, mas ele não foi lá dar tiro, ele virou só motorista de ambulância. Uma coisa curiosa é que ele conheceu nessa época um outro motorista de ambulância, que eu não lembro o nome agora, mas ele é o cara que fundou o McDonald's depois. Puxa, caramba. Que geração... Aí eles apostaram quem ia dominar o mundo. Exato. E quem ganhou? Não sei. Talvez eles dizem ter comprado o McDonald's depois. No exército, inclusive, ele tentou vender. Tipo assim, ele tava lá dirigindo, os caras... A ambulância dele, os caras, sei lá, perdendo sangue, morrendo. Ele... Aí, então, quer comprar uns desenhos? O cara era frila do espírito mesmo, sabe? Não vendeu durante a guerra inteira. Ele chegava só, toma um pouco de morfina aí pra bala e... Você quer um desenho aqui? Pra colocar no quadro? Daqui um desenho de você toma. Exatamente isso. Ele volta pra América e começa a... mais ou menos circular a área, sabe? Ele não foi direto trabalhar com animação, ele gostava muito, mas ele não foi direto. Ele trabalhou como cartunista no começo, tem uns desenhos no jornal dele, são bem legais. Dá até pra ver o estilo dele, sabe? O estilo que a Disney teria com ele depois, nesses quadrinhos. E daí ele começa a fazer freela pra... Faz tudo o que é santo, né? Você vai fazer pra propaganda, vai desenhar aquelas pin-up na época, vai fazer um monte de coisa. E tem um filme que fala dessa parte agora, que a gente vai contar, que é do Léo Graham, que é um estúdio que ele abriu com um cara que chamava Ub Iwerks. Acho que é isso que se fala o nome dele. Este filme se chama A Dreamer's Duel. Dê uma olhada nesse filme, é bem divertido. Mas tem um outro filme que é bem melhor, que chama Walt Before Mickey. E se eu não me engano, tem ou na Netflix ou no YouTube completo. Eu não lembro direito onde eu assisti. Mas esse é o melhor de todos. Chama Walt Before Mickey. Que fala do Ralph Graham e fala de como que surgiu o Mickey Mouse. E sejamos francos, o Mickey Mouse é o Oswald com orelhas de rato. Ah, mas tudo bem, porque o Oswald também era dele. Foi uma estratégia que ele fez, já que ele não tinha os direitos do Oswald. Aí ia perguntar exatamente isso. Não era pra ser tipo um Oswald Zero? Então, o que aconteceu foi que o Walt Disney não tinha a menor ideia de como assinar contrato e fazer essas coisas. Ele era um péssimo de negócio, um dos gênios criativos da humanidade, mas pra negócios ele era muito ruim. Tanto que esse primeiro estúdio dele faliu e ele teve que abrir um outro com o irmão dele, que aí é um cara mais centrado. Só que também não deu muito certo, porque eles inventaram esse Oswald e venderam
pra Universal. Só que eles venderam, saca, aqueles contratos que o artista assina que vende a sua alma. É basicamente isso. O contrato exigia que os estúdios Disney entregassem o personagem, os direitos do personagem, toda a estrutura do estúdio, inclusive os animadores. Então o cara ficou sem, tipo, nada. O Bill Wickers, pra mim, ele é como se fosse o Jack Kirby dos quadrinhos, né? Ele é o responsável pela toda a produção de animação e pela vida do Mickey em relação às animações, né? E quando o Walt Disney conheceu o Bill Wickers, na verdade, até naquele filme mostram da história dele lá, ele percebeu a grande genialidade dele e a potência que ele podia trazer para a produção. Então, o Walt Disney, quando você está falando se ele é um péssimo empresário, na verdade, eu não vejo ele como um péssimo empresário. Na verdade, eu vejo um cara que ele aprendeu de forma empírica. Você não tinha, naquela época, o que a gente tem hoje de valorização de personagens como direitos autorais, de trabalhar com royalties, essas coisas. Tanto que depois o Bill Wickers até saiu do estúdio para montar um estúdio próprio. Ele queria seguir uma carreira como o Walt Disney, né? Porque ele percebeu que o Walt Disney, tipo, fez a grande fama em nome dele. Ele acabou virando sempre uma sombra, né? Como a mesma história do Jack Kirby com o Stan Lee, né? Só que o Bill Wickers acabou montando uma produtora, não fez personagens muito parecidos com o Mickey, mas não fez tanto sucesso, porque o Walt Disney começou a contratar sempre os melhores animadores, ele sempre pensou em questão de produção, né? Então eu acho que talvez ele não seja um cara talvez tão assim como o Roy Disney, que é um cara da administração, mas o Walt Disney é um cara da criação e da produção, né? Então ele sabia como coordenar, como produzir e como investir em tecnologia e sempre trabalhar com uma coisa de ponta. Tanto que ele já estava querendo fazer alguma coisa com animação, com filme, aquela coisa toda. Ele queria sempre trazer essas novidades, né? O Walt Disney tem esse crédito. Você estava falando no começo do Japão ali, mas eu acho que é difícil comparar, sabe? Comparar o Walt Disney com o Brasil, o Japão, nada. Que a gente tem ali que ele realmente deu um grande, digamos assim, Big Bang, assim, de relação de produção, sabe? De animação, de cinema, filme, de entretenimento. Eu acho que é mais até do que um cara de produção. Ele era um grande cara de ideias. Ele podia não ter uma noção como fazer tal coisa, como fazer animatrônicos, mas ele tinha uma ideia do que ele queria e ele sabia procurar quem soubesse executar. Bem por aí mesmo, bem por aí. Sim. Tem um estilista, desculpa, vou mencionar o Raf Simons, ele tava na Dior, tava na Calvin Klein, ele é um designer que não desenha, ele sabe o que ele quer e ele vai falando, olha, tira isso, coloca, e as pessoas vão desenhando pra ele monta painéis. Ele sabe a ideia dele. Aí ele vai buscando os técnicos que vão colocando aquela ideia dele. É um maestro, né? Praticamente um maestro. Então eu acho que é um trabalho bem do criador. Ele tinha essa visão que era além da técnica, assim, além de habilidade técnica, ele tinha essa visão do que ele queria e além do que já existia na época. Eu acho que o Walt Disney, ele foi um cara, ele percebeu a potencialidade do cinema, sabe? A gente tem que perceber que o cinema, ele é tão forte de invenção quanto a internet. Então, se você pegar nessa época de 1930, 1940, o cinema era a forma de você se comunicar com a grande massa. E ele investiu pesado nisso. Ele percebeu o que as pessoas queriam. Que as pessoas queriam sair da sua realidade, né? Fugir dessa realidade. Mas o cinema era isso. O cinema é uma fuga da realidade. É um momento de você estar lá, de você se entreter, de você ter um momento de entretenimento e de riso, de você se envolver com os personagens e tal. Percebeu, cara, qual que é a regra pra fazer isso? A regra pra fazer isso, cara, vamos fazer sempre trazendo uma coisa nova. Então, se você sempre traz a mesma coisa, vai chegar uma hora que você não tem nada de novo. Então, por exemplo, quando você estava falando até do filme do Homem-Aranha, eu não vi o filme do Homem-Aranha, mas pelo que eu vi de todos, né, bastidores, trailers, tudo que eu tô vendo, tô acompanhando, ele é uma animação de ponta, porque é uma animação que traz um novo conceito de animação, em relação à técnica, essas coisas todas. E isso que é legal, entendeu? Então eu acho que o Walt Disney tinha isso, de sempre tentar sempre melhorar. Fizemos isso aqui, agora o próximo tem que ser melhor. O que vai ter de novo? Sabe? Faz muito sentido. Você pega todas as grandes tecnologias, até as médias tecnologias de animação e de cinema no geral, quase todas surgiram nos estúdios Disney. Em relação à animação, claro, a gente tem o Japão, então, mas o Walt Disney, como eu falo, eu acho que
não o Walt Disney, mas o Walt Disney indústria, né? Ela foi um Big Bang, assim, forte mesmo para entretenimento. Um detalhe, inclusive, quando o estúdio dele já se chamava Walt Disney Studios e tudo mais, eles lançavam vários filminhos para passar antes dos filmes do cinema, vários curtas para passar antes, e cada cinema cabia, sei lá, 3.000, 4.000 pessoas e lotava, porque era o único rolê que você tinha para fazer, sabe? E então existiu uma série que o Walt Disney fez, chama Silly Symphonies. Ele manteve essa série por um bom tempo, inclusive. Sabe aqueles desenhos bizarros de caveira, de todo mundo morrendo, que tem na internet de vez em quando? Politicamente correto na época não era alguma coisa tão discutida, né? Então, na verdade, o cinema naquela época era a televisão. Então você tinha o Mickey, que era uma forma de piada, tinha o Gordo Magro, o Charlie Chaplin, e você tinha documentários que falavam da guerra, que falava de esporte, sabe? Eu não sei se vocês já viram como é que eram as programações de cinema. Eram como se fosse um programete ali, né? E eu acho que também, a noção de inocência da infância foi sendo modificada ao longo dos anos também, sabe? Eu acho que naquela época não tinha tantos cuidados, talvez. Essa coisa de, vai ser forte pra criança também, vai ser, isso é muito pesado. Acho que não tinha essa... Mas tinha um detalhe, é porque assim, hoje o pessoal acha essas coisas meio forte pra Disney, mas é porque antigamente não era criança que ia ver esses desenhos, né? O pessoal que ia no cinema já era o pessoal adulto, então eles não tinham esse pensamento de, vamos fazer pro público infantil. Não, eles iam fazer pro público que assistia no cinema, que era o público mais velho, o público adulto. Pica-Pau, a mesma coisa. As pessoas nem iam pro cinema pra ver um filme em específico, né? O cinema era o evento, chegava lá e assistia tudo. Antes da gente falar dos filmes, como a gente mencionou o Oswald, é legal falar que a Disney só foi recuperar o direito do Oswald em 2005 por conta de uma troca envolvendo a ABC e a ESPN com um narrador de esporte americano. Aí eles queriam um narrador que pertencia à ESPN pra fazer, eu acho que era o Super Bowl. E pra quem não sabe, ESPN é da Disney também. É uma das um zilhão de subdivisões da Disney. E o Oswald eu acho que foi o primeiro curta com som também, alguma coisa assim, não é? Não foi citado. O primeiro foi do Mickey mesmo. É aquele do Mickey do Willy Bolt, né? Isso, do batinho e tudo, isso. Do assovio lá. Em 1934, o Walt Disney, em seus estúdios, chega pra geral e fala: aí, vão almoçar mais cedo hoje, e manda todo mundo embora. Os caras vão almoçar, quando eles voltam, tem um palquinho arrumado com um monte de foto atrás do Disney, e ele começa a contar, isso só tem fotos disso na internet, inclusive, viu, dessa cena. Ele começa a contar a história. Ai, gente, uma história muito louca. Ele começa a contar Branca de Neve inteiro. Então, conta a história inteirinha, e a galera fala: pô, mas beleza, o que é isso aí? Aí, vamos fazer um longa em desenho animado inteiro, vai ser louco. Obviamente todo mundo falou: não, mas como assim? Não faz sentido esse negócio aí. Como é que você vai fazer um longa? A animação é piadinha, sabe? A animação é piada curta, não é pra você fazer um filme, um drama e tudo mais. Ele falou: não, vai dar certo, vai ser legal. E começaram as produções. 4 anos, 3 anos e 1,4 milhões de dólares depois, saiu Branca de Neve e os Sete Anões em 1936. O filme da Branca de Neve é um que eu acho que muita gente não tem noção da importância desse filme na história do cinema. Ele é muito icônico, gente. Primeiro que quando você pensa que foi feito nos anos 30 e tem uma qualidade de animação... É muito icônico. É muito icônico. Sim. E assim, é um roteiro musical, é um filme completo em animação e o primeiro do gênero. Então ele tem uma importância enorme pra história do cinema. Nossa, cara, tem umas coisas em Branca de Neve que eu até hoje eu vejo e falo: caraca, isso não envelheceu nada. O Branca de Neve, até que ele ganha um Oscar especial, vocês sabem? Que era um Oscar e mais 7. 7 Oscarzinho pequenininho. Isso, mais 7 anos. Eu até acho que a partir desse Oscar, o Walt Disney adorou ganhar o Oscar em animação. Não era animação, não, porque não tinha essa categoria. Ele já ganhou uns 6 antes, eu acho, de melhor curta. Ele ganhou, aquele Silly Symphony que eu falei, nos 7 primeiros anos que teve Oscar de melhor curta de animação, ele ganhou os 7 primeiros. E depois ganhou mais uma tonelada. Ele foi a pessoa com o maior número de indicações e que ganhou o Oscar e tal.
Tem umas 80 indicações. E ele ganhou 20, se eu não me engano, ele ganhou 22 normais, assim, sussa, e mais 4 Oscar homenagem. É inacreditável. O Branca de Neve, ele tem um livro que a gente usa nas aulas de animação, que é o Illusion of the Light. É um livro que, na verdade, o que acontece é o seguinte, o Branca de Neve, ele foi responsável para mudar exatamente a ideia de animação no contexto que você estava falando, animação comédia, que é o bem Ubi Icarus, né? Aquela questão dos personagens que não tem ossos, né? Tipo os personagens que tem na Cartoon, assim, sabe? Gato Félix mesmo. Isso, o personagem que não tem ossos, assim, sabe? Moles. Mas quando chegou no Branca de Neve, ele falou, pô, ó, como você tava falando, agora vai fazer um longa. Poxa, como é que você vai em um longa, né, ter toda a atenção de 1h30, 1h20, não sei quanto é o Branca de Neve, quanto é mais de 1 hora de filme, se tá toda aquela questão do drama, de uma coisa que é feito pra ser com um personagem. E detalhe que na época foi meio que considerado um filme de terror, né? Por causa da cena da floresta. Tanto que a cena da floresta parece que foi um incentivo pro Tim Burton, que quando ele viu aquela cena das árvores, ele adorou. Tanto que árvore é uma coisa muito característica no mundo do Tim Burton, que ele tem a árvore do Tim Burton, que tem em todos os filmes dele. Tanto que depois ele foi estudar no Walt Disney, né? Ele foi lá nos estúdios, né? Mas isso foi mais pra frente. Ele é uma cria dos estúdios Disney, né? Ele com o John Lester, eu acho que o John Lester era... Se eu não me engano, o John Lester era o calouro do Tim Burton. Detalhe, o John Lester é o cara da Pixar, tá, gente? Ele é um dos fundadores, né, da Pixar. Ele foi um dos produtores executivos de grande parte das animações. É o cara que fez Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3... Mas o Branca de Neve, o que é legal, que eles montaram, quando eles fizeram o filme, eles pegaram os animadores, eles tiveram que estudar, não animação, eles tiveram que estudar a arte do movimento. Da anatomia humana. Exato. Era esse o ponto que eu queria chegar. Eles começaram a usar modelos assim, que eram pessoas de verdade, né? Desenhar olhando a pessoa se movimentando. E eles tinham referências assim de beleza da época pra poder fazer as princesas, né? Se eu não me engano, a referência pra Branca de Neve foi a Rede Lamar. Inclusive, eu preciso destacar, a gente só tá gravando isso aqui, você só tá escutando esse programa por causa da Rede Lamar. É isso. E eu acho que além disso tem aquela questão já que a gente entrou nisso, né? O próprio protagonismo feminino, né? Tem os 7 anões, tem o príncipe, mas a história é da madrasta e a Branca de Neve. Tem os dois pontos, né? Porque, se eu não me engano, era uma época que não autorizavam nenhuma mulher a trabalhar no estúdio, alguma coisa assim. As mulheres, na verdade, elas eram grande parte... Toda a parte de colorização das animações dos filmes é tudo feito por mulher. Então eu tô confundindo com outra história. O que tem no Walt Disney é a parte de direção. E eu acho que, se não me engano, são a parte de roteiro. Essa parte de roteiro, a parte de direção, a parte mais, assim, digamos assim, de gerências e tal, né? Até no Japão também, na época, né, que fazia as animações no acetato, né, que não tinha digital, tinha que pintar célula por célula. Então ali era um trabalho que parece que as mulheres tinham mais habilidade que os homens. Eu não sei, né? É mais questão de capricho. O que eu sei de coloração é porque, assim... Meu namorado, ele fazia engenharia mecânica, né? E ele me contou que em fábricas de carros, ele geralmente escolhe as mulheres pra mexer com cores de estofamento, cores da lataria, essas coisas assim, porque tem uma explicação meio que biológica pra isso, de que mulheres conseguem enxergar mais tons e subtons que os homens por elas terem 2 cromossomos X, parece que é responsável pela recepção de cores, alguma coisa assim, eu não vou saber explicar com clareza não, mas o motivo parece que é meio biológico mesmo. Olha, eu não duvido, porque realmente, se você pega a parte de pintura, ilustração, as mulheres... Sobre a Branca de Neve, eu queria comentar. Muita gente fala assim, eu não quero que meus filhos assistam as princesas mais antigas da Disney porque pipipi popopó. Primeiro, a gente tem que entender que tudo tem um conceito histórico por trás, né? É um filme de 1937. O que a mulher fazia naquela época? Nada. Mas tem uma questão, porque ali era um período de guerra também. A parte dos homens estavam em luta, né? Então esse foi o momento exatamente de aproximar mais a família, mais as pessoas que estavam em casa mesmo. Acho que tem uma relação, o Branca de Neve, com essa pegada dela para as mães, que isso foi um dos grandes pontos até de sucesso do Branca de Neve. Sim, e você vê que teve uma adaptação da história original da Branca de Neve. Não, todos teve. Na verdade, essas versões da Disney não são criadas pela Disney. Ok, são, mas elas são adaptações das adaptações do Charles
Perrault, eu não sei falar o nome dele, Charles Perrault, alguma coisa assim, é um francês, que ele fez uma versão mais suave dos contos de fadas dos Irmãos Grimm. Então, na época dos Irmãos Grimm, conto de fada não era uma coisa pra você contar pra criança dormir. Os próprios Irmãos Grimm já são uma suavizada dos contos originais, que os Irmãos Grimm, na verdade, eles foram percorrendo a Europa e pegando coisas do folclore. Branca de Neve, na verdade, é um conto celta. Eu tenho o livro com a história original, eu só não tô lembrando o nome. Eu só sei que na versão original celta, não era um espelho que falava com a rainha, era um peixe. Tem essas doideiras. Mas, assim, eu acho que comparado ao que o que era uma mulher de verdade em 1937, a Branca de Neve fez coisa até demais. Eu vejo, assim, muita gente falando, porque é uma mensagem muito ruim a Branca de Neve ter ficado em casa, arrumando a casa dos anões enquanto eles estão fora. Meu, eu achei que foi uma troca justa. Ela tava pagando a hospedagem dela. Não tava fazendo ela de housewife. E meio que ela tava sendo perseguida, ela também não tinha muito pra onde ir. E ela não podia sair muito de casa porque ela tava, sabe, já tentaram matar ela. Então, ela tem que ficar por lá mesmo. Ela se adapta muito bem às coisas, sabe? A personagem Branca de Neve, ela tem lá o sonho dela, coisa linda, maravilhosa, mas não tendo o que ela sonha, e bom, ela vai lá fazer comida pra 7 anão porco, sabe? Suave, não tem problema. Ela tava pagando a hospedagem dela, né? Foi o acordo. Ela podia ficar lá se ela ajudasse eles com os trabalhos de casa, porque eles ficavam o dia todo trabalhando, não tinha tempo pra poder fazer afazeres domésticos. Mas eu acho assim, que outra reclamação muito banal que eu vejo, muito por falta de atenção das pessoas, não só com Branca de Neve, vários outros filmes da Disney, as pessoas cometem alguma interpretação errada por falta de atenção. O pessoal fala assim, eu acho ruim porque no final o cara beija a mulher que ele achou que estava morta e eles não se conhecem e simplesmente se casam. Mas o príncipe, ele aparece em uma das primeiras cenas do filme. Sim, eles eles têm até uma cançãozinha lá. É uma falta de atenção absurda. O pessoal não consegue interpretar um filme simples da Disney. Agora, a interpretação errada da vez é por que o sapato da Cinderela permaneceu depois do feitiço ter acabado. É tipo uma frasezinha assim do filme de nada que responde a pergunta e acaba com o mistério. É porque é um filme, é por isso. As coisas precisam acontecer, é um filme. Mas isso também é explicado. Enfim, Cinderela era mais pra frente. É o tipo da pergunta, quem troca os pneus do Batmóvel? O Jason! É um filme! É pra criança! Sim, mas então, voltando ao filme da Branca de Neve, ele tem uma importância pra animação, pro cinema. Ele colocou uma questão musical nos filmes da Disney, que é uma marca do estúdio. Isso é muito legal que, assim, antigamente a galera colocava uma música de vez em quando nos filmes e beleza, afinal o cinema era mudo, né? Tinha que colocar uma música qualquer. Mas não tinha um cuidado tão grande. As músicas do Branca de Neve tocavam na rádio, fazia sucesso, sabe? Era pop. Do Branca de Neve pra frente, a música do filme passou a ser importante pro filme, passou a ser até o meio de divulgação do filme, sabe? James Bond que o diga, toda a música deles, nossa. Let It Go que o diga também. Meu Deus. E eu acho que pro estúdio Disney, a música ela é como se fosse um personagem nos filmes. É uma coisa muito intrínseca do estúdio, das animações. Tem uma força própria. Às vezes a música nem faz parte do filme em si. Só toca no final do filme, subindo os créditos. Mas é muito importante. Lembrar também que neste momento era um momento dos grandes musicais do cinema também, né? Estamos em 1937. Então você tinha os musicais porque era a novidade do cinema com som, e aí veio todo esse investimento com a música, com os instrumentos, com a orquestra, tudo, né? Essa grande valorização sonora, né? E eu acho que eles foram perfeitos em exatamente você unir o desenho animado com a canção. Tipo, ele trouxe assim, olha, uma animação também pode ser um filme musical, né, como qualquer outro, né? Então ele trouxe isso para esse filme, né? E você via a Branca de Neve, você via como uma personagem humana, você não via como um personagem tão caricato também, né? Tem essa também. O caricato ali, você tinha os 7 anões. Eles eram caricatos, eles eram bem cômico ali. Aí você tinha a Branca de Neve, que já tinha os movimentos, como foi falado ali. Tinha os movimentos baseados em atrizes, né? Tudo nesse sentido. Essa técnica é usada até hoje
pra fazer anime e tudo, essa técnica da Branca de Neve. Só que hoje, coisa mais avançada, hoje é motion capture, né? Tem uns programas de computador que fazem Motion capture ainda é outra coisa. A gente na animação já nem fala que motion capture é animação, porque você já não tá animando. Desenhista eu não gosto de motion capture, já tô entregando aqui. Por exemplo, nos animes, tem anime 3D que tem motion capture, e tem anime, por exemplo, Ghost in the Shell, que você tem um cara que olha o movimento e desenha. Aí, isso ainda é animação. Mas quando você pega o movimento pronto, não coloca. Você quer ver um pouco do ódio que os animadores têm? Pega o Ratatouille, no final dele tá escrito, sabe, bem no finalzinho, o último take do filme é filme livre de motion capture. Porque na época tinha saído aquele do Happy Feet. Sim. E Happy Feet foi motion capture. E daí teve essa treta de nós somos animadores de verdade porque somos Pixar e não fizemos motion capture. Vocês não, seus trouxas. Eu tenho uma ressalva a fazer. Outra franquia de filmes que tinha isso eram os filmes da Barbie. Tinha o motion capture, aqueles filmes que eram adaptações de balé, Lago do Cis, Quebra-Nozes. Tinha motion capture de bailarinos do New York City Ballet. Então, qual que é a semelhança entre Barbie e Happy Feet? Ambos são filmes com cenas de dança. Dança é uma coisa extremamente complicada de animar. Nenhuma animação que eu vi é feita à mão de movimentos de dança ficou perfeita. Não fica com a precisão, não fica com a exatidão, não fica tecnicamente bom. Então, assim, quando o motion capture é utilizado pra dança, é porque é realmente uma coisa muito específica. Animar isso do jeito tradicional não fica bom, não fica correto. Só vai falar isso pros animadores orgulhosos pra caramba da Pixar. Mas, Chico, uma pergunta de um leigo pro animador. Qual é a grande diferença, então, da rotoscopia pro motion capture? Porque, pelo que eu entendo de rotoscopia, você também tem um ator ali que depois você desenha por cima, não tá errado? Não, você tá certo. O rotoscopia é a primeira técnica de movimento, que é o do, né, o motion capture. É a mesma coisa. A diferença é que porque você tá trabalhando em cima de um ator. O que tá acontecendo? O animador, ele é aquele cara que desenvolve o movimento. Tudo bem, eu posso observar um movimento, ver alguém dançando, eu vejo alguém dançando na minha frente, né? E eu vou desenhando, vou estudando todos os movimentos e vou colocando os princípios de animação que é colocado no filme da Branca de Neve. A questão é que eles não fizeram o rotoscópio no filme da Branca de Neve. Eles não desenhavam por cima, eles olhavam o ator fazendo os movimentos e desenhavam no papel. A rotoscópia é você filmar, pega o filme e desenha por cima da película. Tanto que dá pra ver esse making off, não só de Branca de Neve, de vários outros filmes da Disney. Dá pra ver como é que eles faziam no YouTube mesmo. É facílimo de achar esses making off. Então, assim, é muito complicado essa questão. Pessoas são leigas em dança, não conseguem saber muito bem a diferença. Mas é que, assim, a dança que tem em Branca de Neve, que é aquelas coisas dela brincando lá com os anões, aquilo ali é muito simples de você animar. Agora, você pega o Happy Feet mesmo, que tem sapateado, que é uma dança muito mais avançada do que a moçada em Branca de Neve, aquilo ali não dá certo você fazer animado. Tem que usar motion capture, senão vai ficar uma coisa horrível. E eles pegarem a cena que já estava animada no filme anterior e reusar no filme seguinte, é considerado animação? É considerado falta de verba. Bom, a grana do Branca de Neve já rolou de construir os estúdios Disney, tá até hoje no mesmo lugar. Com esse dinheiro, na época, lucrou 8 milhões, custou 1 milhão, lucrou 8 milhões, é dinheiro pra caramba. Só que era 1937, né? Dali a pouco, 2 anos depois, já começava a Segunda Guerra. E um ano depois, 1940, sai Pinóquio, que é o segundo filme da Disney. Era pra ser o Bambi, mas foi Pinóquio. E o Pinóquio é o que criou, né, a música que meio que marca a Disney. É a abertura com aquele castelinho da Disney, com a estrelinha. Eu acho o Pinóquio um filme muito bonito. As primeiras cenas que botou algum medo na gente de desobedecer nossos pais. E é um filme que ele ficou no imaginário, né? Como você falou que tem essa questão da obediência, taraná, né? Então ele virou aquele filme lição de moral. Aqui fica no imaginário popular mesmo. Não mente senão o nariz cresce, pô. Essa coisa do nariz crescer, que a pessoa começa a falar uma mentira e você fala assim, tô vendo seu nariz crescer, né? O Pinóquio é meio que uma gíria popular, já. O Pinóquio foi no período da guerra mesmo. Ele foi em 1940, da Segunda Guerra. Nessa época os Estados Unidos não estava na guerra em país, mas mesmo assim os efeitos já dava pra sentir. Aliás, coisa a gente nem falou, mas em 1929 teve a grande crise da Bolsa, que nos Estados Unidos ela só se resolveu muito mais pra frente, quase que só depois da guerra.
os Estados Unidos estavam em crise, sabe? E a guerra não ajudou em nada, então a galera não tinha dinheiro mais pra sair de casa. E o filme custou muito caro, porque eles estavam sempre testando tecnologias novas e constrói, vamos fazer uma máquina que vai ser louco, não sei o que, fazer as coisas lá, e custou muito caro, custou 2 milhões, e lucrou, sei lá, metade disso. É um dos fracassos financeiros dos estúdios Disney, porém, uma das grandes obras do cinema de todos os tempos. Sim, é uma obra que foi eternizada, tal como Branca de Neve, que além de sobreviver ao tempo, mas que foi sendo valorizada. E nos anos 40 teve o Pinóquio, mas também foi um período muito experimental pra Disney, porque, beleza, financeiramente não estava rendendo tanto, mas em termos de desenvolvimento do estúdio, né, teve o Pinóquio, teve Fantasia, que foram muito importantes pro estúdio tecnicamente, essa questão experimental, artística e tal. Experimental, artístico define Fantasia, aquela loucura que foi aquele filme. Tem um detalhe que o senhor Disney, como patrão, ele falava, olha, todo mundo vai ver todas as peças de teatro que saírem, obrigatório, toma aqui o dinheiro, vai. Obrigava todo mundo a ver filmes, tudo que tava saindo, sabe, a se enriquecerem culturalmente. O primeiro resultado disso foi esse filme Fantasia, de 1940. O Walt Disney conheceu um maestro lá do filme, se vocês lembram, Fantasia são vários curtas, assim, entrelaçados por um cara que meio que vai narrando o que vai acontecer. O que tá até o nome na capa que você tá falando, o tal do Stokowski, um negócio assim? Isso, é um maestro, e vai falando, vocês vão ver agora um filme, vai ser muito legal, e cores, porque... Os caras nunca lembram o nome dele. O Fantasia, ele também teve, obviamente, como todos os outros filmes, teve várias inovações tecnológicas. Aquela coisa de iluminação muito doida que eles faziam, é um negócio bem diferente. O som estéreo, várias caixas de som espalhadas no cinema, pra você ter sensações de profundidade no som. Este filme que lançou. Não só estéreo, foi praticamente um produto do Surround na época. Não era só esquerda e direita, tinha meio também, várias coisas, que era Fantastudio, que chamava, que era patenteado na época, se não me engano. Fantasound Studio. Enfim, perdeu muito dinheiro. Mas perdeu muito dinheiro, isso é muito dinheiro. Esse filme quase que fechou os estúdios Disney. Eu acho que o problema foi que a Disney vendeu o filme, assim, se auto-intitulando revolucionário. Ok, Fantasia teve lá suas evoluções tecnológicas, mas assim, em questão de revolução cinematográfica, Branca de Neve teve um peso muito maior. Fantasia é o tipo de filme que você tem que ser um pouco mais velho pra apreciar direito. Eu lembro de ter visto quando criança, eu achei um porre. Eu ainda não cheguei nessa idade. Quando eu era criança, eu assisti, assim, eu achei bonitinho o Mickey lá com a toquinha. Realmente, isso foi um dos problemas que não era de todo se apreciar. Também era muito caro, porque tinha os cinemas especializados com todas as tecnologias dele, só naqueles que o filme era exibido, provavelmente o ingresso era mais caro, né? Você tem que convencer as pessoas a irem lá ver o filme. Tem que convencer os pais das crianças a levarem a criança no cinema mais caro. Pra começar com 10 minutos de formas estranhas e cores no cinema que você tá se perguntando se aquilo já é o filme. Cara, eu acho que esse filme devia ter sido lançado nos anos 60, saca? Na verdade, foi um fracasso na época, mas ele foi relançado em 69. Em pleno Woodstock. Não por acaso. Não por acaso, tanto que o marketing era feito voltado para o público hippie mesmo, cheio de cores, tudo, parecia que o marqueteiro já tava no ácido ali. E estourou. Fantasia estourou, foi nessa época. Pra mim, realmente, o erro do filme foi, tipo, o filme começar assim com o cara lá falando o que você vai ver, a coisa mais incrível que você vai ver na sua vida, e que é uma super evolução cinematográfica, fonodiográfica, não sei o que, e aquele... E ficar prometendo, e quando a pessoa promete demais, fica numa super expectativa. Aí, no caso, os hippies que foram sob efeito de drogas já pularam essa parte, só ficaram pirando lá nas corzinhas mesmo. O Mickey desse filme foi o Mickey que se tornou o Mickey persona da Disney. A figura do Mickey que eles usam pra promover o estúdio. E era o Walt Disney que dublava o Mickey, né? No começo. No comecinho foi ele, sim. Era uma voz levemente mais grossa do que a gente vê hoje. Oxi, você como animador, você colocaria pra Fantasia uma coisa, sabe? Tipo, nossa, como revolucionou a animação, tarará. Ou foi tipo, Branca de Neve já fez isso antes. Então, o Fantasia, ele é um filme que ele veio pra chegar assim, poxa, o que dá pra fazer com toda essa tecnologia que existe, os melhores animadores
estavam lá, e já tinha várias produções ao mesmo tempo, né? Pinóquio, Fantasia, acho que já estavam começando a dividir sessões no estúdio, né? Então, tipo, tem equipes que trabalhando em tal filme, tem equipes fazendo tal coisa, então já tava criando uma subdivisão, assim, de produções já, né? Mas o Fantasia, ele é um filme que precisou existir, sabe? Porque, é claro, ele é um filme, ele não tem um conflito, um personagem que você tá acompanhando no começo. Eu acho que é aquela questão, você vai pra uma ópera, escuta a música e você vê todas aquelas imagens na cabeça. Ali, o Fantasia, ele já trouxe tudo isso. Você tem que fazer uma imersão com o som junto com as imagens. E realmente, a gente não tá acostumado a fazer isso. Então, talvez o pessoal hippie ali, a galera já tava uma boa pra chegar nesse nível. Não é todo mundo que vai entender isso. É um filme arte, é um filme pura arte. Eu vou trocar a ordem daqui, porque o filme Bambi, desde o começo, já tava sendo pensado. Era um livrinho que fez algum sucesso na época, e os caras falaram, pô, vamos fazer filme. E eles olharam pro Branca de Neve e viram que os animaizinhos, assim, eles levaram um cavalo pro estúdio pra fazer o Branca de Neve, para testar movimentos e tudo mais. Mas o resto dos animais, eles tiveram um comportamento que era mais ou menos de cachorrinhos. Todos os animais têm uma movimentação meio estranha, eles, sabe, são fofinhos, não sei o quê. No Bambi, não. No Bambi, os caras falaram, a gente vai fazer um negócio, cada animal vai ter a sua personalidade própria, movimentação própria e tudo mais. Então eles levaram um pequeno filhote de cervo pro estúdio, levaram coelhinhos, levaram tudo. Meu, virou uma zona aquele estúdio, saca? E assim, obviamente, tudo muito, muito, muito caro. Como chegou a guerra, como os Estados Unidos entrou na guerra, os caras falaram, aí, vamos ter que cortar esse filme e muita coisa que não tá rolando, não vai dar pra lançar. Então eles foram adiando com os fracassos comerciais de Pinóquio e de Fantasia. Eles falaram, pô, vamos fazer um filme pra ganhar uma grana. E aí surgiu a ideia de fazer o Dumbo. O Dumbo, ele não é pintado em tinta óleo, os cenários são em aquarela, é toda uma coisa muito mais simples, muito mais bonitinha, sabe? O filme Dumbo é de 1941 e o filme mais curto da Disney. Ele tem 1h01 de duração, uma coisa assim. Depois do Dumbo foi o Bambi, a lança 2, provavelmente o melhor filme da Disney, tipo assim, top 3 melhor filmes da Disney, mais bem feitos. Bambi está no top 3 com certeza. Primeiro filme a cortar teu coração. E inaugurou os traumas de infância de muita gente. Exatamente, quando morre a mãe do Bambi. É isso a morte do Mufasa. Eu acho que a morte do Mufasa ainda é mais popular que a morte da mãe do Bambi. Mas eu acho que Bambi tem essa coisa assim. Bambi logo você esquece, porque é uns bichinhos tão bonitinhos que você fica... Oh... O filme é tudo fofinho, né? Ele não tem transição. Tem o gambá. Meu, um gambá é um meio sujo, escroto, que pede. Mas ele é fofinho nesse filme. Ele engana você o tempo todo. Coelho, fofinho. Todo mundo, de repente, caçador, tiro, morte, sabe? Inacreditável. Covardia gigante. E é interessante que essa questão dos animais, assim como a música, é uma coisa muito forte do estúdio Disney. Da relação com os animais, dá uma identidade do estúdio. Animais antropomórficos, na verdade, né? A identidade da Disney. Os personagens principais começaram a ter mascotes, né? Depois saiu o Bambi, o estúdio da Disney só perdia grana, Bambi também não deu tanto dinheiro assim, mas tudo bem. E aí o que eles vão fazer? Nada, o mundo tá em guerra, os Estados Unidos tá em guerra, eles têm que dar alegria pro povo, sabe? Davi Lucas falando, como é que ele falava? Eu só queria levar alegria pro povo. É o que tem pra fazer, saca? O Walt Disney assinou alguns contratos com o governo americano pra fazer curtas pra animar as tropas, saca? A galera via lá filme do... Aliás, o Pato Donald, ele ganhou uma medalha, porque o Pato Donald é um veterano de guerra, ele ganhou uma medalhinha de honra ao mérito, sei lá, valorosos serviços prestados ao exército americano, não sei o nome, mas ele ganhou uma medalha de veterano de guerra pelo serviço prestado. E é nessa época que tem uma animação que ganhou o Oscar de melhor curta, inclusive, que é ele tem um sonho que ele vira nazista. Clássico. Eu chorei de rir a primeira vez que eu vi aquilo ali, porque na hora que ele tá montando as pecinhas, que toda vez que aparece um porta-retrato do Hitler, tem que fazer o Hitler, aí vem aquele monte de fotografia e ele vai falando e ele com aquela voz engraçada, cara, eu não me aguento de rir. E assim, tem vários outros que... uns vídeos meio educativos que mostra, inclusive, o Pato Donald bombardeando a Alemanha, matando Hitler. É muito bom. Assistam, que é historicamente muito bom. Vale a pena. Quando acabou a guerra, as coisas ainda estão... aliás, um detalhe antes, durante o período de guerra, foi quando nasceu o Zé Carioca, sabe? O Brasil estava na moda. O Brasil tava na moda porque Carmen Miranda serviu como propaganda, serviu como
uma forma de aproximar os dois países. A Disney era relativamente próximo do governo americano da época, então... Parece que nessa época, como o Walt Disney não estava tão bem, teve um momento do sindicato dos animadores. Como eles estavam nesse período de guerra, o Walt Disney, ele foi pro Brasil, veio pra Argentina, pro México, fugindo da greve dos animadores Disney também. Foi depois dessa greve que ele começou a dedurar todo mundo do macartismo. E essa greve foi boa porque criou-se uma tabela de preço para contratar não só animadores, mas roteiristas, toda a parte de entretenimento, né? Então se criou sindicato de roteiristas, animadores, produtores, técnicos. A indústria começou meio que se organizar assim, nesse sentido. O pessoal lá foi bom. Aqui no Brasil não tem isso, mas lá nos Estados Unidos tem bem isso. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho, você vai contratar uma animação, tem um teto, já tem um preço. Nessas viagens do Walt Disney pro Brasil, no Copacabana Palace, ele criou o Zé Carioca. Foi um momento que tava chovendo, né? Por isso que ele tem o Zé Carioca tem um guarda-chuva. Ele pegou o momento que o Rio de Janeiro parava de chover. Foi bastante complicado sobreviver nesse período, os caras não tinham nenhum dinheiro. Foi mais ou menos aí que o Walt Disney começou a fazer outras coisas além de animação. A Walt Disney Pictures começou a trabalhar com outras coisas que não sejam só desenho animado. Começou a fazer uns documentários, a entrar em produção de outras coisas, a diversificar, porque tava difícil, né? E aí, acabou a guerra, os caras falaram, vamos voltar com o nosso carro-chefe, ou pelo menos o que o Walt Disney achava, tipo, considerava o carro-chefe dele mesmo, que era a animação. Eles pegam uma ideia bastante antiga que eles já tinham, que era o Cinderela. Não, e Cinderela é a princesa mais popular da Disney. É, né? É do castelo da Disney. Pra nossa geração, ela é a referência de princesa da Disney, é a Cinderela. E Cinderela é uma história que, apesar de ter o príncipe, ela é sobre as mulheres também. Isso é uma coisa interessante. É sobre a Cinderela, a madrasta, as irmãs, fada madrinha. Eu gosto muito, muito, muito da história da Cinderela, porque assim, as pessoas acham que as princesas fortes são só as princesas que tiveram que enfrentar alguma coisa mais física, tipo a Mulan, a Moana, mas a Cinderela, ela enfrentou um abuso doméstico da madrasta dela. Só que nem por isso ela se deixou se amargurar, né? E é isso que eu gosto muito na Cinderela. A fada madrinha, ela não apareceu porque a Cinderela precisava de um homem pra ela. A fada madrinha apareceu porque era uma recompensa por ela não ter se deixado amargurar, por ela ter continuado a ser uma pessoa boa, uma pessoa generosa, mesmo com tudo que ela passou. E aquilo ali foi uma manifestação de que quando você é uma pessoa boa, coisas boas vão acontecer pra você. E é por isso que eu gosto muito de Cinderela. Eu acho a Cinderela uma princesa muito forte. Ela enfrentava cada coisa dentro de casa que, assim, no lugar dela eu não aguentaria. Todas as princesas da Disney, elas têm essa resistência absurda ao mal. Princesas têm os valores dela e elas vão manter esses valores independente do que aconteça. Por exemplo, a Branca de Neve, que a gente já falou, ela pode estar em qualquer lugar, ela vai estar no castelo dela, ela vai estar junto com o príncipe dela ou na casa dos anões. Beleza, ela é ela não vai se deixar interferir pelo ambiente para ficar uma pessoa amargurada. A Cinderela é o grande exemplo disso, de resistência e tudo mais. Além da questão da resistência, ela tem vários elementos que padronizaram os contos de fadas, sabe? De ter a vilã, de ter o baile, assim, a resistência da mocinha. Então ela tem vários elementos que se tornaram clássicos para contos de fadas. Tanto que você vê várias adaptações da história da Cinderela, várias. É um clássico, assim, sabe? De uma forma, você pode perguntar pra qualquer pessoa, uma princesa, sabe? Ela vai citar a Cinderela. Ela se tornou maior do que o filme. Tá, mas então, por que o sapato dela não sumiu? Que eu tô curioso até agora. Então, vou explicar essa parte. Na hora que a fada madrinha tá ajudando ela falou assim, eu vou te dar um presente. E assim, o resto era um feitiço, mas o sapato era um presente que iria ficar com ela. Então, por isso que ele não sumiu. Era um presente pra ela ter uma recordação naquele dia. Ah, então ela tem o outro pé também? Sim, o outro pé fica na escada, o príncipe recolhe, né? E o outro fica com ela, tá com ela. Ah, verdade. Nossa, gente, eu não assisti o filme, vou ter que rever. E Cinderela salvou a Disney, né? Depois de alguns fracassos, depois de um período de crise muito forte, Cinderela foi o que o estúdio precisava. O Cinderela, ele lucrou muita grana, sabe? Todo mundo celebrava, beleza, a Disney está de volta, que maravilha, vamos ter vários filmes, vários Oscars. Daí pra frente era só continuar fazendo filme. Em 1951, um ano depois, teve o Alice no País das Maravilhas, que tinha sido começado antes. Foi o primeiro filme a ser realmente criticado, saca? A galera, por exemplo, no Fantasia, é inegável que é uma obra de arte. O Bambi é inegável que é uma obra de arte, mas não deu dinheiro, mas tudo bem, é um ótimo filme. Alice, a galerinha que era fã do livro
falou, não gostei, teve muita adaptação, sabe? E teve várias críticas nesse sentido. O livro era melhor, a velha história. Esse tipo de chato, desde aquela época. O Walt Disney, ele fez muitas adaptações, né? Eu acho que ele fez certo, porque ele já pegava os livros, as histórias já tinham uma grande aceitação popular, né? E ele falou, cara, isso aqui tem potencialidade pro cinema, né? Ele vem com a linha dele, né? Com os musicais, já vai começando a ser mais polido também. Particularmente, eu acho que como adaptação, Alice fez bem, assim, tô falando de roteiro, né? Porque são 2 livros, na verdade, a Disney deu um jeito de unir os 2 livros, tanto que essa versão que unificou os 2 livros, ela é muito famosa até hoje. Os irmãos Tweedle, eles são um dos maiores ícones de Alice, eles só aparecem no 2º livro, por um período, assim, muito curto. Então, assim, eu achei que eles fizeram bem ter unido os 2 livros. Tem algumas coisas que eu gostaria de ter visto no filme, porque eu sou muito fã de Alice. Eu amo Alice com todas as minhas forças. Então, assim, eu queria ter visto algumas coisas, mas gostei da adaptação que eles fizeram. Os filmes da Disney, eles, de certa forma, eles construíram uma imagem de personagens que eram muito focados na literatura. Por exemplo, o Pinóquio e Alice, quem não leu antes, começa que já tem aquela questão de visualizar os personagens já dentro do estilo de desenho da Disney. Depois que eu vi a adaptação de outros Pinóquios, eu falei, mas não é o mesmo Pinóquio, fica aquela coisa assim, sabe? Então, pela popularidade que a Disney trouxe, ela fortaleceu muito a imagem dos personagens em relação à estética. E uma curiosidade, eu queria ver com vocês, Alice do País das Maravilhas, de 1951, né, o filme, né? Mas lá no começo, ele já fazia filminhos da Alice no desenho animado. Sim, curto. Inspirados em Alice, que era uma coisa mais inspirada na própria Alice Little também. Eu já vi esses curtas. Esse não vão recomendar o live action também? Não vamos. Próximo. O problema do live action, que a Disney repetiu essa fórmula recentemente em O Quebra-Nozes, é querer explicar as coisas. E quando você explica a coisa, perde todo o sentido de Alice, que é não ter sentido. Eles estão tentando explicar a coisa mais sem sentido, surreal. Porque assim, não, é porque tem um reino, e aí tem uma treta lá da rainha com outra rainha, e porque as coisas são assim, porque elas funcionam de tal maneira, e sabe, fica tentando colocar uma jornada do herói pra um plot que não é a jornada do herói. Eu acho que o erro foi esse, sabe, você não precisa ficar explicando essas coisas. E o Quebra-Nozes também é sobre o sonho de uma criança, sabe, aquilo ali não precisa ter explicação. Mas eu cheguei numa reportagem dizendo que ele foi um pouco barrado pela Disney. A Disney ficou colocando muito dedo no que ele queria fazer. Então, foi tão culpa dele assim. Não, mas só lembrar que a que se faz é que se paga, né? Porque o Tim Burton meteu o DB dele tudo na época da Warner pra fazer o Batman. Fez um monte de cagada na escolha. Escolheu um ator quase anão para fazer o Batman. E aí depois vai e reclama que mexeram no filme dele em Alice. E esse é o Diego, pessoal. Em 1952, outra coisa que foi desenterrada das gavetas do Walt Disney, que é o Peter Pan, na previsão era pra ter sido lançado depois do Bambi. Mas também na previsão, o Bambi era pra ter sido lançado depois do Branca de Neve. Então, ok. Sucesso absoluto. Filmes mais divertidos da Disney. Vocês têm quais memórias com Peter Pan? Queria saber. Cara, a principal lembrança que eu tenho de Peter Pan é da Disney. Curioso, porque eu até demorei um pouco pra ver o filme, mas eu lembro, pra você ter noção, tinha na biblioteca da escola livro que era uma adaptação do filme, com traço do filme, do Peter Pan, e eu pegava aquele livro e lia direto, assim, eu pegava aquele livro, devolvia, pegava de novo, lia, relia, coisa de criança de ficar lendo a mesma coisa muitas vezes. É uma coisa que eu lembro muito e me marcou muito na época. Tem uma coisa muito boa do Peter Pan. Primeiro porque, assim, cara, o universo do Peter Pan é incrível. E Peter Pan foi o primeiro balé que eu dancei e eu fui uma sereia. Então eu tenho carinho, assim, do Peter Pan. Eu interpretei o Peter Pan numa apresentação de teatro uma vez. Assim, ele era um personagem que já existia também, mas a Disney transformou ele num personagem tal qual o Pinóquio, além daquilo, sabe? Que cresceu demais. Não só o Peter Pan, mas a Sininho, o Capitão Gancho. Cinderela é o personagem feminino mais, assim, emblemático da Disney. E o masculino é o Peter Pan. Eu acho que até o Aladdin, a galera era só Peter Pan, né? Tipo, essa coisa do menino, de aventura, eu não preciso crescer, eu não preciso, sabe? Da Disney tinha 9 caras. Os primeiros animadores que trabalharam com o Walt Disney, Ub Iwerks não está incluso, inclusive, mas são 9 caras. E esses caras são tipo os Beatles. Eles são praticamente o cérebro da animação ali, são os melhores de tops ali, né? Tanto que, como eles já estavam se aposentando, né? Já estavam tudo
por isso que falam Nine Old Men, né, estavam se aposentando. Então eles tinham uma missão de chamar e ensinar os novos animadores. Então, em base de tudo que eles construíram lá já da Branca de Neve, tudo que eles foram adaptando, né, eles começaram a, de certa forma, a ensinar novos animadores, porque sem esses caras, o Walt Disney estava ferrado. Então, como eles já estavam se aposentando, eles tiveram uma grande missão de ensinar novos animadores. Aí vem a nova era, a nova geração, que é a geração do Bill Kane, do Iron, do Iron alguma coisa, que é os caras, quer dizer, a Bela Adormecida, né? Aqueles de Dálmatas, a Pequena Sereia. Então, esses caras, eles foram até responsáveis para a criação de uma academia de animadores, academia de artes, né? E hoje em dia, depois virou Cal Arts, que é a galera que faz que faz desenho para cartoon, tudo, né? E Nine Old Men, eles são grandes responsáveis pela toda essa tecnologia que a gente tem de animação, que acaba sendo utilizada no mundo, não só aqui no Brasil, mas no Japão, em todos os lugares, em relação à produção de animação tradicional, né? Engraçado que eles estavam se aposentando nessa época, mas a maioria deles morreu depois do Walt Disney, saca? Aliás, não, todos morreram bem depois do Walt Disney. Morreu muito jovem, né? Ele morreu antes, acho que do parque da Flórida abrir, se eu não me engano. Porque, segundo o Alan, ele fumava mais que um atendente de bar, né? É, ele fumava muito, desde moleque, assim, não, mas jovem, assim, fumava bastante. Tanto é que os documentários, você sempre tem cigarro na boca. Né? Na época todo mundo fumava, na época criança fumava. O Pinóquio, né? O Pinóquio fumava. O Mickey, né? Em 1955 foi lançada Dame o Vagabundo, que é um dos meus filmes favoritos da Disney. É um dos poucos filmes que a continuação compensa. Aquela cena clássica dos cachorrinhos comendo espaguete lá. Tem uma polêmicazinha aí, né, Alan, nesse filme. Que o Joe Grant, que fez o filme, eles recusaram o filme e aí ele saiu do estúdio. Ele não saiu do filme por causa disso, né? Assim, o Joe Grant, há milênios atrás, fazia personagens pro Walt Disney. Ele desenhou a cachorrinha dele e mostrou pro Walt Disney. Ele falou, nossa, que bonito, legal, manda aí. Aí ele pegou um roteiro que o Walt Disney não gostou muito e passou um tempo, o Walt Disney leu um artigo de jornal sobre uma historinha de um cachorro e tal. E ele falou, pô, legal, gostei dessa história. Aí ele pegou o personagem do Joe Grant e o roteiro dele juntou. Mas nessa época, o Joe Grant já tinha saído da Disney e ele só volta, inclusive o Joe Grant morreu com 98 anos de idade, alguma coisa assim, 96 ou 98 anos de idade, em cima de uma prancheta de desenho criando o personagem pra geral. Esse cara é um dos responsáveis pelo retorno da Disney no Pequena Sereia. Foi quando ele voltou pra Disney já no Pequena Sereia. Saca, em 89, mas isso é outra história. Mas então, uma das princesas favoritas da Amy é a Bela Adormecida, que é uma princesa polêmica, é uma princesa que eu acho que ela não é tão querida por muita gente. Mas eu vou deixar a Amy defender esse filme. Ela é mal compreendida. Eu preciso defender esse filme, porque assim, as pessoas, elas interpretaram Bela Adormecida completamente errado. As pessoas acham que é mais um daqueles filmes em que a mulher não faz nada, tudo o príncipe que faz. Mas eu tenho várias ressalvas. Logo no começo do filme, as fadas, elas precisam acolher a Aurora pra manter ela em sigilo. A Aurora é criada pelas 3 fadas que ela conhece como tias. Ela assume uma forma humana, ela acredita que são tias dela. A Aurora tem aquele sonho de um dia poder encontrar um amor e poder experienciar uma coisa diferente. Ela realmente acredita naquele sonho dela. E é isso que eu amo na Aurora, ela ser tão sonhadora assim, acreditar tão fielmente nos sonhos dela, mesmo não tendo ido pra muito longe. Ela tem o sonho de fazer alguma coisa diferente da vida dela, sabe? Ela não tá conformada com a situação que ela tá ali. E é por isso que eu adoro a Aurora. E logo depois, nos eventos seguintes, né, que revelam que ela é uma princesa e que ela tem o destino dela que tem que ser cumprido por causa da profecia e tudo mais, aí o pessoal acha que o Felipe fez tudo. Mas, se você prestar muita atenção no filme, você vai ver que o Felipe fez uma coisa ou outra, que quem fez 90% do trabalho sujo foram as fadas. Porque o Felipe, primeiro, ele é sequestrado pela Malévola, aí as fadas ajudam ele. As fadas que levam ele até o castelo, as fadas que dão pra ele um escudo, as fadas que dão pra ele uma espada, e é por causa das fadas que ele vence o dragão. O Felipe só deu uma mãozinha, quem fez tudo foram as fadas. As fadas são a força motriz do filme, né? São os personagens que fazem a trama acontecer. Inclusive a Malévola, né? Que seria uma fada renegada e tal. Inclusive aquele filme com a Angelina Jolie é horrível. Fui achando que eu veria a Malévola ruim.
Era só uma TP, mas tá uma dorzinha de cotovelo. Odiei. Falando em Cruel, já nos anos 60, em 61, assim, 101 Dálmatas, que é um filme sensacional. Tem uma vilã icônica, com aquele cabelo dividido. Eu acho que é uma das vilãs mais icônicas da Disney, é a Cruella. Ela me dava muito medo, porque ela queria matar os cachorrinhos. Tem que ser uma pessoa muito sem coração pra fazer isso. Cara, isso é muito vilão. Nossa. A gente precisa concordar que esse filme dá uma criticazinha ao quanto mercenária pode ser a indústria da moda. E agora, Débora? Gente, eu quero trabalhar com brechó. Eu também estudo moda, então a gente tá meio que no meio do ramo. Eu lembro que quando eu era criança, né, foi logo na época que saiu a adaptação do filme, né, eu tomei um susto há uns anos atrás quando eu fui ver o desenho, eu fui ver que ele era de 61, aí pra trás eu falei, cara, eu não fazia ideia que ele era tão antigo, eu achava que ele era uma coisa mais atual da Disney, ele envelheceu muito bem. Assim, ele não parece ser um desenho clássico. Todo mundo tem isso, né? Tipo, o choque em algum momento que você vai olhar um filme da Disney e falar, nossa, parece que foi feito ontem, de repente, anos 40. É que eu acho que confunde demais, é porque a gente também cresceu vendo animação, né? Então a gente acha que deve ser mais ou menos a mesma época. Quando não. Na TV Cruz, passava a série animada do 101 Dálmatas também. Sim, talvez seja por isso também. Eu pensava assim, 101 Dálmatas, deve ser da mesma época de Aladdin, né? Tipo, mais ou menos 92, por aí. Não, 61. É porque as animações são de 2000, 2010, por aí, as séries animadas. Eles lançaram um filme e depois eles quiseram pegar o sucesso e fazer as séries animadas. Não faz sentido você esperar, tipo, 40 anos pra fazer uma série animada, né? É que imagina no mundo da animação, você desenha um personagem, é um pedaço, você pega um papel, faz o desenho do personagem, depois você pega outro, faz o desenho dele 1 milímetro pro lado, depois você pega mais um papel, faz de novo 2 milímetros pro lado, e aí você vai animando, vai tirando uma foto por uma. E aí, pra você organizar a parada bonitinho, você precisa animar cada personagem em camadas separadas. Agora, fala o nome do filme bem devagar. São 101 camadas pra essa caralho de filme. Essa animação do 101 Dálmatas, você consegue perceber que ele tem uma arte final diferente das outras animações. Sim, ela é meio rabiscada, meio aquarela. Quando a arte final é aquele contorno que a Disney faz, eu acho maravilhoso. Quando é filmes clássicos, assim, quando ele trabalha 24 frames e tal, o contorno preto é aquela animação que é mais rápida, mais barata. Quando é o contorno colorido, né, que nem você vai pegar os filmes clássicos, eu ia falar do Aladdin, vê que todo o contorno é bem trabalhado, a sombra é tudo bem trabalhado. No 101 Dálmatas, eles se vêm com uma produção mais rápida, então eles não têm um acabamento tão bonito como nas animações anteriores, né? No caso, ele é mais simples. Na verdade, eu acho até que é por essa coisa mais simplificada que ele envelheceu tão bem, né? Tem uma estética perfeita, assim, pro filme. Tem um outro filme que ele é trabalhado assim também, que é aquele dos 2 ratinhos, que eu não esqueci o nome. Bernardo de Bianca. É trabalhado nesse mesmo conceito também. E aí, esse mesmo conceito do 101 Dálmatas, no Bela Adormecida não foi trabalhado assim, mas a Espada e a Lei foi trabalhado um pouco assim também, né? O filme custou 6,6 milhões. Na época isso era um absurdo, sabe? Era preço de filme, sei lá, é mais do que o dobro do segundo filme mais caro da Disney da época, sabe? Pelo menos lucrou bastante, lucrou 14 milhões. Aliás, nessa época, o Walt Disney, os estúdios Disney estão lançando filme a rodo. Eles lançaram, sabe, filme de live action. E eles estão fazendo bilheteria, as maiores bilheterias do ano. É um estúdio riquíssimo. O parque da Disney já está em pequeno funcionamento, mais ou menos, sabe? Ainda não tá naquelas expansões muito loucas. Mas já teve a estreia, já foi, sabe? Tem vídeos da estreia, inclusive. Tem no YouTube vídeos dele cortando a fita. Esse é o parque da Califórnia, né? O de Anaheim, né? O Disneylandia, de Anaheim, primeiro. Isso, o primeiro. E aí, assim, tem um monte de máquina atrás do cara. E ele lá, vira. Não, gente, tá tudo lindo. Nesse filme 101 Dálmatas e no próximo, a da Era a Lei, que é o filme do Rei Arthur, o Walt Disney já não tão envolvido, porque ele tava fazendo tanta coisa, mas tanta coisa. Em tanto filme, eles estão lançando 7, 8 filmes por ano, fora curtas, fora o parque. Já, sabe, nesse momento, o Walt Disney já é um império do mal dominando o mundo. E esse foi o último filme que o Walt Disney, que o nosso querido Walt Disney, que ele participou, né? O Espada Era Lei, sim. Foi o último filme. Assim, na real, foi o último filme que ele trabalhou, que ele viu. Porque depois tiveram alguns outros que foi lançado e ele já tinha participado do comecinho da produção. Mas esse do Rei Arthur é o último. Filme
deu muita grana. Esse é o primeiro filme do Sherman Brothers, que fizeram a música do filme Espalhar a Lei. Eles fizeram o filme da Mary Poppins no ano seguinte. E com Mary Poppins, o Walt Disney completa a sua dominação global, saca? Foram 14 Oscars, concorreu esse filme. Música absoluta, mente da hora. Julie Andrews, de atriz, sabe? É o ápice do Disney. Icônico, extremamente icônico, Mary Poppins. Sim. É efeitos práticos, efeitos visuais. É um absurdo aquele filme. Sim, inventou o chroma key. O filme inventou o chroma key. É só isso que eu tenho a dizer. Mas então, a gente tá falando do filme do Rei Arthur. Pra mim, é definitivamente a melhor versão do Rei Arthur. A melhor versão do Merlin, porque ele dá a melhor explicação do que é um filme. Vocês lembram? É a última frase do filme. O que é um filme? É igual a televisão, mas sem os comerciais. Esse filme que me marcou foi o duelo da Madame Mim. Eu conheci ela nos quadrinhos, né? E aí quando eu vi na animação, ela, o duelo com o Merlin, né? Nossa, o que mais marcou, assim, no desenho. Maravilhoso. Que é uma releitura do duelo do Odin com a outra deusa que eu esqueci o nome, que era uma bruxa, que ele fala, aí, tu pode virar qualquer coisa mesmo? Então vira uma mosca aí pra mim. Aí o Odin vai lá e engole a mosca. Bom, a gente vai chegando ao final dessa primeira parte do podcast, falando da morte do Walt Disney, que eu vou ler exatamente o que tá escrito aqui. Fumava mais que um atendente de bar às 2h40 da manhã de quinta-feira e sem filtro. Foi diagnosticado com câncer de garganta em 1966 e morreu no mesmo ano. Em 66, em novembro, ele vai no médico, o cara fala, aí, tá com câncer, já era, e ele morre um mês depois, sabe? Não teve nenhum sofrimento, não teve nenhuma... Nada, não teve aviso, de repente, morto. Ele deixou fitas de VHS gravadas, imagina isso. Morre o Walt Disney, um mês depois você chega no seu trabalho, lá na Disney Pictures, aí tem uma fita de VHS, não sei nem se era VHS, uma fita. Uma filmagem dele falando, olha... Jovem, eu não estou mais com você, mas eu confio muito em você. Você é um cara muito bom. Encontraram depois que ele morreu também o negócio. Qual que é o nome do seu que é o Tomorrow lá? Tomorrowland. Cara, é verdade. Bom, olha só. O Walt Disney era meio maluco. Claro, óbvio que era maluco, né? Não tinha como não ser. Ele inventou uma utopia na cabeça dele, que ele falou, puta, eu vou fazer uma cidade, vai ser da hora, vou chamar os caras mais geniais do planeta, vou construir um negócio, vai ser maravilhoso. E, enfim, loucaço, né, gente? Mas, enfim, é basicamente uma tecnocracia positivista, mas quem nunca na época, né? Mas então, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre o estúdio de animação Disney. E é isso, pessoal. Obrigada a todos que estiveram aqui. Alguém tem algum recado pra deixar? Então eu vou deixar o link do meu canal no YouTube e meu Instagram. Eu atualizo meus stories praticamente todo dia, então mesmo que não tenha post no feed, vai ter alguma coisa nos stories, e geralmente é eu falando um monte de merda. Mas... eu também tenho um blog, é um blog mais dedicado à moda alternativa e vintage, retrô, às vezes eu falo um pouco de nerdices também. E é isso, acho que agora eu vou voltar a aparecer mais aqui no Bolsa, voltar para as minhas raízes. E vocês também me encontram no PTDM, no Por Trás da Máscara, junto com o Diego. Toda quarta-feira, não sei se a gente vai fazer ao vivo ainda, mas enfim, é domingo que sai o programa. Sim, pessoal, continuem acompanhando o Bolsa Nerd, continuem seguindo Terra Zero. E Chico, eu quero pedir uma coisa pra você. Além de você passar esse podcast de tarefa pros alunos de animação, depois eu queria gravar com você, quando voltarem às aulas, um vídeo de você explicando a animação de Carmen Sandiego. Mas eu acho que pode render uma coisa legal. Legal, pode ser sim. Obrigado pelo convite. Mas é isso, pessoal. Continue seguindo a gente do Bolsa Nerd. Tá por aí. E até a próxima. Um beijo.